aquilo, ninguém me obrigou a escolher essa profissão, eu escolhi porque eu quis. Mas não vou dizer que é fácil, claro, não é fácil, mas tem sua parte boa. Oi, gente, Nath aqui, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha experiência na minha profissão, que pra quem não sabe eu sou professora, e vou contar pra vocês, né, em comemoração que agora dia 15 de outubro é o Dia dos Professores, né, essa profissão tão bonita, uma profissão assim, tão virtuosa e valiosa, né, pra nossa sociedade, e eu vou contar pra vocês as minhas experiências como professora, algumas curiosidades, alguns perrengues que eu passei como professora também. Então eu vou contar tudo isso pra vocês nesse vídeo. Mas nada, quero pedir pra você se inscreva aqui no meu canal. Se você tá gostando do conteúdo, tá? Deixa seu like, compartilha com pessoas que você acha que pode gostar também e me dá uma ajudinha pra chegar em 1.000 inscritos. Bom, gente, eu comecei a faculdade não logo em seguida do ensino médio. Então, assim, eu comecei depois um pouco. Então, eu dei uma pensada no que eu queria fazer, mas não vinha nada na minha cabeça, assim, muito específico. Eu sempre ficava um pouco na dúvida. Na igreja, eu trabalhava com coral infantil. E me chamou muita atenção tá ensinando as crianças essa parte de cantar, como uma professora mesmo, e me veio na cabeça a pedagogia, né? Por que não? Aí meu pai falou, vamos fazer uma faculdade, menina. Eu falei, bora, vamos. E escolhi a pedagogia. A vida de estudante de pedagogia e de professora são vidas totalmente diferentes e você tem percepções diferentes também da profissão. Para falar bem sinceramente para vocês, na faculdade eu tinha uma ideia diferente, eu posso dizer até meio distorcida, do que é a profissão de professor. Sobretudo professor de educação infantil. A gente tem uma imagem do cuidado, né? Assim, é só cuidar, enfim. É um pensamento de uma pessoa que não tem a experiência prática. E eu tinha esse pensamento. Então, quando eu comecei a realmente trabalhar como professora, foi aí que eu percebi o que é ser professor, né? Mas deixa eu contar pra vocês lá do início, no momento que eu estava fazendo estágio, né? Todos nós aí, quando a gente passa por uma formação, a gente precisa fazer os estágios. E eu fiz o meu estágio em uma escola particular. Nessa escola, eu tive boas experiências, claro, mas eu tive um momento muito chato e eu acredito, assim, que muitos de vocês podem se identificar com isso, sabe? A gente sabe que as pessoas desvalorizam muito, né, a profissão do professor, a função do professor, né? Tem a questão do salário, né, que todo mundo comenta, e a gente vê vários vídeos de pessoas desrespeitando professores, e forma-se uma visão muito, assim, triste, né, dessa profissão. Então, o estagiário, ele já vai para o estágio com esse pensamento formado pela sociedade. E quando a gente chega lá, a gente quer ser acolhido, né? Mas, muitas vezes, a gente não é acolhido. Muitas vezes a gente é acolhido, claro, mas muitas vezes não. E o que aconteceu comigo foi num dia, numa sala de café, né, ali na hora do intervalo, do recreio das crianças, todos os professores se reúnem para tomar café na sala dos professores. Gente, sensacional. Um lugar que tem compreensão, solidariedade, um pouco de hostilidade e até uma certa competição. Estamos falando de BBB? Não, vamos falar de sala dos professores. E eu estava lá como estagiária, né? A gente fica ali num cantinho, meio tímida, né? E uma professora olhou pra mim e falou assim, ai, que dó, vai ganhar menos que a minha empregada. But he was a clown then. Gente, isso acabou comigo naquele dia. Nossa, eu dei risada na hora, todo mundo riu e ficou como se fosse uma simples piada. Depois eu cheguei em casa e já fiquei bem triste, chorei, né? Falei, olha só, né? A gente estuda tanto, 4 anos eu tô estudando, né? Será que é tão ruim assim, né? Essa profissão? E também o salário, né? Será que é tudo isso, né? Tudo isso não, né? Será que é só isso, né? Mas enfim, eu fiquei muito chateada. Mas também, nessa mesma época, eu fazia estágio numa escola pública. E lá eu tinha uma diretora maravilhosa, que foi assim, uma pessoa que me ajudou demais, demais, demais. Eu aprendi muito com ela. Então, assim, eu contei lá na escola
essa experiência que eu tive, né? E elas, assim, nossa, me acolheram, falaram, não, Nath, não pensa assim, né? Você faz um concurso, você vai passar. E outra, a gente trabalha bastante, né? O professor, a maioria dos professores, você pode perguntar, trabalha pelo menos 2 períodos, manhã e tarde. Porque o salário de um período só, às vezes, não vai te dar aquele, né? Vai ficar bom pra você. Mas pra você trabalhar em 2 períodos, que você trabalha ali de manhã e depois você trabalha à tarde, que é o que a maioria das pessoas que trabalham CLT trabalham normalmente, né? Até as 18 horas. Você vai trabalhar ali até as 5 ou até as 17 ou até as 18. E você vai ter 2 salários, né? No caso, fazendo 2 padrões. Elas me explicaram tudo isso, né? Disseram as coisas, explicaram que existe também uma questão de progressão, o seu salário ele pode ir aumentando. E outra, o salário não é tudo, né, na profissão. Ai, nossa, trabalhar por amor. A ação do professor, sabe uma coisa que me irrita? Me deixa entristecido? Quando viram para você e reduzem o seu trabalho a seguinte frase. Não, fala, você tem que ser professor por amor. Você tem que ser por amor. Você tem que fazer por amor. E tudo é isso. Como se você não amasse o que você faz. Lógico, gente, se não tivesse amor envolvido na educação, a educação no Brasil nem aconteceria. Só acontece porque tem muito amor envolvido. Você sabe disso. O professor, ele compensa toda a fragilidade do sistema através da competência individual. Gente, é só completar. Vocês fazem isso com os alunos de vocês, gente. Não gosto também muito dessa frase. Gente, não trabalha por amor, né? Porque amor, a gente não trabalha apenas por amor. Porque amor não paga conta, né? Você chega lá na conta de água e fala, vou pagar com amor. Eles não vão aceitar. Mas o amor, ele tá sempre ali, né? Mas o salário, ele precisa ser digno. Precisava melhorar? Precisava melhorar com certeza. Mas na prática, quando eu comecei a trabalhar como professora, eu vi que não era essa coisa tão horrível que dizem. A gente consegue ali fazer nosso pezinho de meia trabalhando bastante. Claro, trabalhando bastante. Eu mesma, vou contar bem a minha experiência aqui pra vocês. Eu trabalho das 7h30 da manhã até as 18 horas. E eu não tenho intervalo pro almoço, né? Eu chego na outra escola correndinho, porque, só pra deixar bem detalhado, eu saio de uma escola 11h30 e tenho que estar na outra meio-dia. Então eu como rapidinho ali, já entro na sala de aula, porque meus alunos estão esperando. Então assim, é corrido? É corrido. Mas eu faço o que eu gosto e eu consigo ter um salário melhor fazendo dessa forma. A minha experiência com escola particular não foi tão boa. Isso, gente, é a minha experiência. Tô contando pra vocês, assim, uma coisa muito íntima. Eu achava o salário não era muito bom. A cobrança, ela é importante, claro. Só que eu via, assim, uma coisa exagerada, tá? Isso na minha experiência. O público, você tem uma cobrança, claro, você precisa de resultados. Eu, por exemplo, trabalho com alfabetização. Então, eu preciso que os meus alunos saiam dali da minha turma sabendo ler, né? Sabendo escrever. Então, existe uma cobrança. Mas é diferente. Eu vi que o tratamento ele é diferente. Como são todos servidores públicos, são todos servidores do município, existe uma igualdade de conversa. Então, a tua diretora, a tua supervisora, ela não te trata de cima para baixo. É uma conversa horizontal. Então, é diferente. Eu senti diferença. Claro, na pequena experiência que eu tive na escola particular. Existem inúmeras escolas particulares e excelentes escolas particulares. Ali na experiência que eu tive, eu já havia uma diferenciação que eu não vejo no público hoje. Hoje eu trabalho em 2 escolas públicas e eu sinto esse acolhimento, tá? Pra você que tá começando, você que tá chegando agora na profissão, ou você que tá fazendo faculdade de pedagogia, primeiro, veja se você tá gostando, porque eu logo ali no curso, eu me apaixonei pelo curso. Eu achei um curso muito rico, muitas informações, você trabalha com formação humana, então assim, existem muitas coisas pra gente aprender e assim, não se esgota na faculdade o conhecimento. Na verdade, o conhecimento não se esgota nunca, né? Mas na faculdade eu já gostei demais. Eu achava muito rico e gostei. Então eu já vi ali que eu ia gostar. O que eu disse pra vocês? Que assim, a minha visão, por exemplo, da educação infantil era uma visão deturpada. Ali na faculdade, a gente trabalha o cuidado e também o desenvolvimento, né? Claro. Na educação infantil, o cuidado ele é muito presente. Claro, ele é muito presente. Porque você está trabalhando com bebês e crianças pequenas, que é dividido lá pela BNCC. Você que está estudando, né, pedagogia, você sabe muito bem sobre BNCC. Existe ali uma divisão. Na educação infantil, você vai trabalhar com bebês e crianças bem pequenas. Ali o cuidado ele é muito presente.
porque é um bebê, é um colo, é um acolhimento, o aprender, ele é no lúdico. Então eu desvalorizava muito isso na faculdade. Eu via que não era pra mim. Até eu passar num concurso para educação infantil e ter que estar ali na prática. E foi bem engraçado, gente, porque eu falava assim pra minha mãe: eu não quero infantil 1. Eu não quero de jeito nenhum, porque eu não quero cuidar de bebezinho, eu não levo jeito. Eu nunca levei jeito, gente. Quando eu trabalhava de outras coisas, eu era vendedora. E aí chegava uma mãe com um carrinho de bebê, eu já corria. Falava, não, pode atender você. Ai, quem vê hoje, gente? Trabalho 5 anos com os bebezinhos do Infantil 1. Pra quem não sabe, Infantil 1 são os bebês, as crianças ali a partir de 4 meses. Então, eu hoje sou muito realizada trabalhando com os bebês, eu gosto demais. Então o aprendizado, ele tá nas pequenas coisas, ele tá no simples, a minha criança conseguiu pegar numa colher, a minha criança tá conseguindo se comunicar por apontamentos, tá conseguindo se comunicar pelo olhar comigo, a minha criança tá conseguindo fazer um movimento de pinça, ela joga ali uma bolinha que antes ela não jogava. Então são pequenas coisas que são assim muito satisfatórias para o professor de educação infantil. Então, assim, você que é professor de educação infantil, você deve saber muito bem do que eu estou falando. É muito gostoso você ver essas pequenas conquistas dos bebês e das crianças pequenas. Então, hoje eu valorizo demais a educação infantil. E, por outro lado, no meu outro concurso, no meu outro trabalho, eu trabalho com alfabetização, que é realmente ensinar ali a criança a escrever e a ler. Que é maravilhoso também, adoro trabalhar com alfabetização, já há 3 anos que eu escolho sempre a mesma turminha, que é uma turminha de primeiro aninho, que é muito satisfatório também, você vê a criança saindo ali do primeiro ano, na verdade você vê ela entrando sem nem conhecer as letras praticamente, e saindo lendo algumas palavras, lendo algumas frases, outros lendo textos, pequenos textos, frases, é incrível, é maravilhoso. Então, gente, um fato engraçado, assim, que aconteceu. Quando eu comecei pela educação infantil. Então, eu não tinha nenhuma experiência com a educação infantil. E eu passei no concurso justo para educação infantil. E ali eu tava na turminha, né, que eu fiquei. A gente fica com outras professoras, né? E a professora falou assim pra mim, Natália, você leva ele pra fazer xixi? Eu falei, levo, claro. E nós fomos pro banheirinho, né, banheirinho adaptado, a patentinha pequenininha. Aí eu fiquei olhando pro menininho, foi um menininho que eu levei, né, eu falei, tá, porque na minha cabeça, e agora, ele vai sentar ou ele vai fazer o xixi em pé? Aí eu deixei ele, né, começar. Eu falei, pode fazer xixi. Aí ele olhou pra mim assim e falou, sentar. Aí eu, beleza, aí ensinei ele a baixar ali a calça dele e tal, coloquei ele sentadinho ali. Aí ele olhou pra mim assim com aquela carinha, eu olhando pra ele, os dois meio perdidos ali. Aí eu falei, pode fazer. Aí ele olhou pra mim como se estivesse perguntando, posso mesmo, sabe? E eu sem entender por que ele tava olhando pra mim daquele jeito. Pois bem, quando ele fez o xixi pra cima, foi direto aqui na minha roupa. Porque, né, eu não tinha ajudado ele a baixar ali, né, pra fazer o xixi direitinho na patente. O professor iniciante comete várias gafes, gente. Isso é muito normal, muito mesmo. Então eu cheguei ali com a blusa molhada, a professora falou, o que aconteceu? Falei, pois é, né, eu não fiz direito ali o que eu deveria fazer, mas tô aprendendo. E isso foi o meu primeiro dia na educação infantil. Mas na escola, né, na nossa vida de escola, acontecem coisas que a gente acha triste também, né? Como, por exemplo, assim, os pais vão buscar as crianças e nem sabe quem é a professora, nem sabe qual é a turma da criança. São situações que hoje em dia a gente vê e é bem triste, bem chato, assim, né? Porque na hora de cobrar o professor, a sociedade é muito boa, né? Pais são muito bons de cobrar o professor, mas muitas vezes não sabem nem mesmo qual é a turma que seu filho está. Aconteceu também, né, de um pai buscar a criança e... meu filho fulano, falou o nome. E a gente, meu Deus, mas essa criança já foi embora, né? Ele falava só o primeiro nome. Essa criança já foi, será que a gente entregou pra uma família errada, né? Nossa, daí vai a diretora ligar pra criança e procurar ficha e tal. E, na verdade, o pai estava na escola errada, né? Não era aquela escola ali, era uma outra fulana com o mesmo nome, só que não era naquela escola. Então, assim, coisas que acontecem que a gente fica na hora, meu Deus, o que eu faço?
E na verdade, às vezes a gente respirar um pouco, o problema nem é com a gente, né? É com talvez a família, enfim. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Já quero pedir pra você se inscrever no canal, tá? Se você é professor também, quiser comentar aqui embaixo um pouquinho da sua experiência, eu vou adorar ler. E é isso, por hoje é só. Um beijão e tchau, tchau!